Só Deus. Eu tinha que abastecer. Se eu pegar o telefone aqui, eu abro aqui e mostro para vocês. Quando eu cheguei em casa ontem, a luz do gás estava vermelha, né? Então eu tenho que abastecer antes de ir. Só que eu fui trabalhar, eu fui de carro. Eu cheguei em casa rapidinho, entrei no carro, liguei, pastor, quando eu liguei, a luz estava verde. Eu mandei para minha esposa na hora, estava vermelha ontem, está verde, dá para ir direto, não precisa nem abastecer. E chegamos aqui, graças a Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Olhe para esse jovem do seu lado, essa jovem, diga, que bom que você veio. Isso mais forte, porque assim, que bom que você veio. Graças a Deus. Queridos, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo número 3. Livro do Êxodo, capítulo número 3. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, de ministrar a sua palavra. A Ele é honra, glória, poder, louvor, exaltação para todos sempre. Para sua esposa, Deus abençoe, a criança de Jó, todos os irmãos que sempre nos recebem aqui com muito carinho. Deus possa nos abençoar. Ele falando de pastor, tu tem essa camisa aqui? Não, eu tenho mais 4, pastor. Aqui eu tenho mais 4. Graças a Deus, daqui a pouco eu faço a carteirinha, irmão. Aleluia. Graças a Deus. Quantos acharam Êxodo capítulo 3? Diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Glória a Deus. Vamos ler o verso 7, o verso 8, o verso 11 e o 14. Amém? Para a nossa meditação nessa noite. Você acompanha a leitura. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Versículo 14 e último, eu encerro a leitura. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Você pode dar uma glória a Deus? Se assenta em nome de Jesus. Eu sei que é um texto bem conhecido, é muito de Jó, mas todas as vezes que eu preparo uma mensagem, e essa é nova, eu sempre tenho um objetivo. E é importante a gente tentar construir aqui a mensagem junto. Eu preciso que você preste atenção para que você entenda. Eu descobri algo extraordinário nesse texto, que mesmo tendo a certeza de ser um leitor da palavra de Deus, eu acho que eu nunca li da forma que eu li ou não entendi. Mas existe algo aqui nesse texto e dentro da Bíblia, depois dessa história, que vai trazer umas verdades para nós. Todos nós conhecemos essa história de Moisés, talvez depois de Cristo, um dos maiores profetas que existiu, um homem com uma história fantástica, um homem que Deus vai dar testemunho, vai defender, um homem que Deus vai dizer para os seus próprios irmãos: olha, vocês estão arrumando confusão com Moisés. Quando eu quero falar com o profeta, eu falo através de visão, eu falo através de sonho, mas com Moisés não. Com Moisés eu falo como falo com um amigo, eu falo com ele face a face, dizendo para eles: vocês recebem outro tratamento. Moisés é diferente comigo. Tanto
observa a história de Moisés, Moisés é guardado por Deus durante o seu crescimento. O rei do Egito está muito furioso com o crescimento dos egípcios, vai mandar matar os meninos. E pensa, irmãos, quem é pai, quem é mãe, estou vendo a irmã levantar um bebezinho ali, como é que consegue fazer o bebê ficar sem chorar? Uma hora ele chora, uma hora ela chora, e os soldados do Egito estão vigiando, tomando conta, para saber onde tem um bebê, para saber onde tem uma criança. E Moisés está guardado durante 3 meses, aparentemente, a Bíblia não diz, mas sem dar sinal de vida, mas está sendo guardado por Deus. A Bíblia diz que em determinado tempo, o Joquebede, sua mãe, entende que não dá mais para esconder o menino dentro de casa, vai preparar um cesto, com folha de juco, vai betumar, botar no ninho. Você conhece a história, a sua irmã Miriam vai acompanhar, ele vai parar no lugar de sentença de morte, e ali Deus ainda assim vai guardar aquele menino. A Bíblia diz que a filha de Faraó, ela vai olhar para aquele menino e vai contemplar a beleza. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisas que não dá para esconder por muito tempo. Tem até um tempo de ficar escondido, mas uma hora, quando Deus tiver que revelar, Deus vai revelar. Moisés agora é revelado para a filha de Faraó e ela vai criar esse menino. E mais, vai trazer alguém, uma babá, uma ama para cuidar. E a própria mãe agora vai já receber ali salário para cuidar do menino. Eu estou contando a história para você começar a assimilar aquilo que Deus quer falar contigo aqui nessa noite, quer falar comigo aqui nessa noite. Só que a história diz que o tempo passa, Moisés cresce, está sendo instruído no Egito, na melhor faculdade da sua época, do seu tempo, porque pensa numa potência do mundo antigo, era o Egito. Os egípcios, eles conheciam de astronomia, astrologia, os egípcios, eles conheciam de uma série de questões do mundo antigo, eles eram inteligentes, eles eram cientistas, eles criaram diversas questões, diversas informações que nós usamos até o dia de hoje. Por exemplo, as mulheres hoje que usam maquiagem, surgiu no Egito. Eles usavam muito tipo de maquiagem, eles já fabricavam isso há milênios atrás. Então, para você ter uma ideia, Moisés é instruído em tudo ali no Egito. Se eu fosse contar através da história dos hebreus por Flávio José, eu ia falar muita coisa aqui de Moisés, as guerras, as batalhas que ele venceu, como ele conquistava. Moisés era um guerreiro, um príncipe, alguém que foi criado para governar. Só que Moisés sabe da onde veio. E por saber, certo dia, Moisés vai sair e vai ver um dos egípcios maltratando um dos seus irmãos. Isso está aí no capítulo 2. É fácil de a gente entender. E ele vai matar esse egípcio e vai enterrar na areia. Ó, isso aqui mexeu muito comigo. Por quê? Porque Moisés manda, Moisés governa. Todo o Egito conhece Moisés e sabe quem Moisés é. E eu fiquei pensando qual era a necessidade de Moisés matar esse homem. Era simples, mandar parar, mandar prender, mandar castigar. Ele podia acabar com a situação sem precisar tomar esta atitude. Mas o texto diz que ele mata os egípcios em terra e vai embora. No dia seguinte, parece que na mesma rotina, ele também vai ver 2 pessoas brigando, só que agora não tem um egípcio envolvido. Agora o texto diz que são irmãos, são hebreus que estão brigando. E Moisés vai meter o dedo e vai dizer: olha, por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. Aí alguém vai dizer: ó, você está pensando que você é juiz? Você pode decidir alguma coisa entre nós? Ou você está pensando que vai fazer a mesma coisa com a gente que você fez com o egípcio? Moisés enterrou, mas tinha gente que sabia. Não deu para esconder. Então Moisés vai fazer o que agora? Vai entender que precisa fugir. Moisés está com 40 anos de idade. E Moisés agora vai fugir para Midian, vai para o deserto, e vai ficar ali durante 40 anos.
40 mais 40, 80. Moisés vai passar 40 anos no deserto. Isso aqui é interessante, porque você já sabe, mas eu vou repetir para você. Deserto nada mais é do que uma escola. Deus leva Moisés para o deserto para que ele possa aprender algumas coisas que ainda era necessário para o chamado dele. E Deus vai se apresentar a Moisés, no texto que nós lemos, pelo menos com 5 características. No texto que nós lemos, Deus vai se apresentar a Moisés no capítulo 3, no verso 7. A primeira coisa que Deus vai dizer, olha, eu vi. Então ele vai se apresentar a Moisés como Deus que vê. Eu vi a aflição. Ou seja, nada passa batido nos olhos do Senhor. A primeira característica que Deus vai se apresentar a Moisés é o Deus que vê. É o Deus que a Bíblia diz que tudo é nu e patente aos teus olhos. É esse Deus que os olhos são como chamas de fogo, que não dá para se esconder, não dá para escapar dele. E aquilo que o salmista diz, olha, se eu for até o mais alto céu, não tem como eu fugir, porque o Senhor ali está. E se eu descer e colocar minha cama no céu, ou seja, no inferno, também não tem como eu escapar, porque ali o Senhor também está. Ou seja, não tem como se esconder de Deus. Deus está olhando para este lugar nesta noite e já esquadrinhou a tua mente, a minha mente, o teu coração e o meu coração. Não tem como escapar da ótica do Senhor. Ele se apresenta como Deus que vê. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. A primeira característica, o Deus que vê. Segunda, eu ouvi. O Deus que vê é o mesmo que ouve. Aleluia. Glória a Deus. É culto de jovem. E pensa numa geração ansiosa. É o jovem de hoje. Quer tudo para agora. Quer tudo para já. É imediatista. Só que eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Fica tranquilo. Deus está te ouvindo. Deus está ouvindo as tuas orações. Deus está ouvindo as tuas petições. Deus está ouvindo as tuas aflições. Ele está ouvindo. Se ele não agiu ainda, é porque ainda não está na hora de agir. Mas fica tranquilo. No momento certo, Deus vai se manifestar. O Deus que vê, o Deus que ouve. Terceira característica, o Deus que conhece. Ele vê, ele ouve, ele conhece. Olha o que ele diz no texto. É para você entender essa introdução aqui. Conheço-lhe o sofrimento. Eu sei que como nós estamos num momento de adversidade, de dificuldade, a gente chora, a gente clama, a gente pega, a gente esperneia, e muitas vezes parece que o Senhor não está ali. Eu costumo dizer, eu falo para minha esposa, parece que eu sou doido. Eu entro para esse quarto, fico orando, não vejo nada, não ouço nada, não sinto nada. O que é que eu estou fazendo aqui? Parece que a gente é maluco. Só que eu vim trazer uma verdade de Deus para a tua vida nessa noite. Nesses momentos você não precisa ver, você não precisa sentir, não precisa saber, só precisa somente acreditar que Ele é capaz de resolver o teu problema, a tua dificuldade. Olha, Ele conhece a tua aflição, Ele conhece o teu problema, Ele conhece a tua dor. A jovem deu testemunho aqui, dizendo que precisava. Deus sabia da necessidade dela, Ele conhecia a necessidade dela, e por isso que Ele providenciou aquilo que era necessário. Ele conhece. Ele conhece. Ele sabe. E a gente precisa entender isso. Tudo isso que eu estou falando, você vai entender. O Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que conhece. Capítulo 8. E por isso eu desci. O Deus que se movimenta.
Deus não é um Deus que fica inerte à minha situação e à sua. Ele não fica parado diante da nossa situação. Você precisa entender isso aqui. Só que eu sempre digo que o reino de Deus, ele é movido por ação e reação. Ele é movido por ação e reação. Como assim? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual é a ação? A gente não se dobra. Pode tocar todos os instrumentos, nós não vamos nos dobrar. Ação. Reação. Todo mundo diz que Deus ou Jesus é o quarto homem da fornalha. Eu digo o contrário, não tem como ele ser o quarto. É impossível ele ser o quarto. Vou repetir isso aqui para você entender, gravar, nunca mais esquecer. É impossível ele ser o quarto homem da fornalha. Porque se ele fosse o quarto, quando eles foram lançar lá dentro, eles morriam. E por que ele não é o quarto? Porque ele é o primeiro. Qual é a reação de quem não se dobra? Presença de Deus garantida. Livramento de Deus garantido. Você se posiciona na terra e Deus se movimenta no céu. O Deus que se move quando nós nos posicionamos. Deixa eu liberar uma palavra para você, jovem, nessa noite. Quer ver Deus agir na tua vida? Ei, se posiciona como um jovem de Deus. Se posiciona como um jovem crente. Se posiciona como um jovem que ama Deus e que ama a sua palavra. Você vai ver Deus se movimentar como você nunca viu na sua vida. Ele vê, ele ouve, ele conhece, e ele se movimenta. Aleluia. E no 8 ainda é o Deus que faz promessa. Deus faz promessa. E melhor do que fazer promessa, ele cumpre. Aqui que a gente vai entrar no texto. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que ele é o Deus que vê. A gente sabe que ele é o Deus que escuta. Que ele é o Deus que conhece. Que ele é o Deus que se movimenta. Que ele é o Deus que faz promessa. Só que nós queremos fazer do nosso jeito. Agora eu vou mostrar para você o que eu nunca tinha visto na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Estevão está pregando e tem gente irritada. Qual é a pregação de Estevão? Ele começa lá nos patriarcas. Começa a falar de Abraão, Isaac, Jacó. Ele fala dos patriarcas. Quando ele chega na história de Moisés, isso mexeu comigo profundamente. Quando ele chega na história de Moisés, depois você lê Atos capítulo 7. Quando chega na história de Moisés, ele diz: e Moisés, quando tinha 40 anos, matou um egípcio, cuidando ou acreditando que fazendo isso, o povo entenderia que Deus ia dar livramento a eles pelas mãos de Moisés. Moisés não descobriu que ia ser libertador com 80 anos de idade. Ele descobriu como ele estava no Egito. Está lá, está escrito. Vamos fazer o seguinte: abre a sua Bíblia aí comigo, Atos capítulo 7, só para a gente comprovar. Porque quando eu li isso, eu falei assim: não é possível. Tem alguma coisa errada. Já li o livro de Atos 20 vezes. Não é possível que eu nunca li isso. Abre comigo Atos capítulo 7, versículo 23. Olha o que diz o texto. Atos 7, 23. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratando justamente, tomou-lhe a defesa e vingou o primeiro, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderão. Já fechei a Bíblia.
fazer as coisas do meu jeito. É eu querer usar a força do meu braço para realizar aquilo que Deus já disse que ia realizar. Talvez Moisés retardou em 40 anos a libertação do povo por causa da tua atitude precipitada. Eu vim aqui nessa noite como profeta de Deus para a tua vida para dizer: ei, se ele prometeu, espera. Se ele prometeu, fica tranquilo, fica tranquila. Vai chegar na tua mão, vai chegar na hora certa. E qual é o problema da precipitação? O problema da precipitação me tira do local do propósito. Quando eu me precipito, eu saio do ambiente do propósito. E saindo do ambiente do propósito, por causa do erro que eu cometi, uma vez fora, eu tenho dificuldade de voltar. Uma vez fora do ambiente do propósito, eu tenho dificuldade de voltar. Por quê? Porque o erro sempre vai me remeter à vergonha. Por que Moisés não quer voltar? Por que Moisés dá desculpa? Porque ele sabia que era com ele. Ele entendia que era com ele. Tanto é que ele tentou do jeito dele. Você lê o texto comigo? Que Moisés cuidava, achava, pensava que o povo ia entender que Deus, olha aqui, Deus ia dar livramento para eles que estavam dele. Ele sabia. Ele sabia por que ele foi parar no palácio. Ele sabia por que ele estava lá. Meu Deus. Enquanto ele estava dentro do propósito, tudo estava acontecendo direitinho. Agora, quando ele saiu do propósito, as coisas começaram a desandar. Deserto é uma escola. Só que tem gente que vai para o deserto porque provoca. Tem gente que não tem necessidade de ir, mas já que está provocando, Deus diz: você vai para aprender. Eu já te dei tudo na mão. Você sabe o que tem que fazer. Vai fazer errado, vai ter que ir para o deserto para aprender a esperar o meu tempo, a esperar o meu agir, a esperar o momento que eu disser. Aí sabe o que acontece? O tempo passa. E o tempo vai passando. A gente acha que as promessas de Deus não vão se cumprir. É só você olhar para a Bíblia que você vai ver isso constantemente acontecendo. Não foi diferente do Abraão. Está passando o tempo e ele não gera. Sai, não gera. O que é que faz? Toma uma atitude precipitada. Sai do centro do propósito de Deus. E isso vai trazer problema. Jovem, pega essa palavra para a tua vida nessa noite. Não sai do centro do propósito que Deus estabeleceu para você. Porque uma vez fora vai ter dificuldade para voltar. 40 anos. Poderia ter se resolvido tão rápido. É como os mais antigos dizem, né? Você está lá na fila da bênção, dá aquela vacilada, tem que voltar para o final da fila, minha filha. E a gente fala assim na brincadeira, mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Nós temos um grupo de uns colegas de infância, e teve um que falou esses dias para mim: poxa, hoje era para estar pregando igual você. Eu falei: mas quando eu falei para tu, para a gente largar tudo e meter o pé daqui, tu não quis continuar. Então agora segura aí o teu tempo, segura aí, porque errar, e aqui eu vou falar abertamente, pecar não é o problema. Pecar não é o problema. O problema é você aprender a lidar com as consequências do teu pecado. Porque se alguém aqui levantar a mão e disser pecado é ruim, tem alguma coisa errada com você. Porque se fosse ruim, não tinha um montão de gente fazendo, querendo fazer. A tua mente não ficava fervilhando, faço ou não faço, vou ou não vou, mesmo sabendo que não é para ir.
É melhor muitas vezes sofrer o que eu acho que eu estou sofrendo dentro do propósito, do que ir para fora e viver algo que eu acho que eu quero viver e depois ter que voltar arrependido. Aleluia, eu sempre falo isso. O céu não é lugar de pessoas boas. Não, esquece esse negócio. O céu é lugar de pessoas arrependidas. E uma vez arrependido, meu filho, minha filha, não volta atrás não. Permanece no lugar do propósito. Permanece no lugar onde Deus te plantou, te estabeleceu. Moisés não quer voltar porque sabe que deixou coisa errada para trás e vai ter que voltar lá de novo. Vai ter que dar de cara com todo mundo. E para voltar, fazer o caminho da volta é difícil. É só você olhar para Jacó. Ah, querido, quando ele sai da casa do seu sogro, qual é o medo? Vou ter que encarar meu irmão e ter uma promessa sobre a minha vida. Qual a promessa? Ele vai me matar porque eu enganei ele, porque eu fiz errado, não deveria ter feito. Só que uma hora você vai precisar fazer o caminho de volta. Se você está no centro da vontade de Deus, não saia para não precisar fazer esse caminho de volta. Então ele promete e ele se encarrega de cumprir. O que nós precisamos fazer? Ficar na posição que ele nos colocou. Se você hoje é um jovem que está na presença de Deus, permanece na presença. É só isso que você precisa fazer. O manual você já tem. O pastor você já tem. Vai fazer o que fora? Vai querer fazer o que do teu jeito? Não adianta. Sabe o que eu gosto dos jovens? Depois de 10 anos eu vou ter que trabalhar com jovens, irmão. Sabe o que eu acho mais interessante? Pastor, é que eles sabem de tudo. E a gente não sabe de nada. Vocês são fenomenais, gente. Não, eu sei, dá certo. Aí eu falo, é coisa da idade, né? Eu também já fui assim. Mas a gente tenta orientar da melhor forma. Não porque nós somos melhores, é porque nós já vivemos isso. Glória. Nós já fizemos ou tivemos a oportunidade de fazer as coisas erradas que muitos querem fazer hoje. Muitos de nós decidiram não fazer, outros decidiram fazer. Aí você olha, Augusto Cury diz um negócio muito interessante. Se a gente usasse pelo menos mais 2% da nossa inteligência, a gente não ficava aí com aquela história que tem até canção, né? Quero aprender com os meus erros. Para com esse negócio. Quanta gente tu já viu errar? Tu tem que fazer igual para saber como é? Quantas pessoas já viu fazer errado? Tu quer tirar a prova dos 9? Não basta ver o outro todo quebrado, todo arrebentado, que tu acha que contigo vai ser diferente. Não tem outro caminho não. Fica no centro da vontade de Deus. Moisés está dando um monte de desculpa a Deus. Não dá porque eu não sei falar. Não dá porque isso, não dá porque aquilo, não dá porque aquilo outro. Sabe qual é o problema de Moisés? Era voltar para o propósito. Voltar da onde ele não deveria ter saído, do erro que ele não deveria ter cometido. Esse que era o problema dele. Então nessa noite você precisa entender, jovem, que você precisa permanecer aonde Deus te plantou, para que mal não venha sobre a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, aleluia. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço. O que isso quer dizer, pastor? É quando você acha que você pode fazer sem o consentimento dele. É quando você acha que você pode fazer sem estar debaixo da autoridade dele. É quando o homem acha que é autossuficiente para fazer o que quer e achar que vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, está aqui porque Deus te colocou aqui e você é servo. Servo não faz o que quer, servo faz aquilo que o seu Senhor determina. Eu vou perguntar, tem algum jovem que é servo aqui? Levanta a mão. Vou perguntar de novo. Tem algum jovem que é servo de Deus aqui? Levanta a mão. Está com medo? Não fica com medo não. Tu és servo, se tu és servo, tu faz a vontade dele, não a tua. A gente vai crescendo, e eu entendo isso. A gente fica cheio de vontade
fazer um montão de coisas. É normal. Só o que é vitória? O que é vitória para você? O que é bênção para você? Talvez uma coisa dizer assim, vitória para mim eu consegui passar na faculdade. É conquistar a independência financeira, beleza. Mas sabe qual é a maior vitória? É você aprender a dizer não para você mesmo. Quando você consegue vencer isso, você está cumprindo aquilo que Jesus disse. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é vitória. Isso é bênção. Porque as outras coisas, estudando, trabalhando, você consegue. Agora, vencer a si mesmo, dizer não a si mesmo, vencer as vontades, vencer os desejos, querido, que requer muito mais do que um esforço intelectual, requer esforço espiritual. Como assim, pastor? É abdicar de ficar horas no telefone, mas dobrar o joelho para orar. É abdicar de ficar horas na frente da Netflix e abrir a Bíblia para ler. Está fortalecendo o teu espírito. E quanto mais o teu espírito estiver fortalecido, mais vezes você vai conseguir dizer não para as tuas vontades. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que há caminhos para o homem parece bom, mas o fim dele é a morte. Cuidado com aquilo que o seu coração diz para você, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Confia na palavra que Deus já liberou sobre a tua vida. É essa palavra que vai cuidar com que você chegue aonde você precisa chegar. A tua vontade pode ser uma, mas querido, quer saber de uma coisa? Faz a vontade de Deus, porque tu vai chegar muito mais longe do que se você botar na tua vontade. Não só jovens, adolescentes, irmãos, irmãs, nós como cristãos precisamos entender isso. O que tem que imperar não é a nossa vontade. O que precisa imperar em nós é a vontade de Deus. E é como eu sempre falo, como é que é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Mas eu preciso entender que a vontade dele não a minha. E a vontade dele muitas vezes vai contrapor a minha, vai barreirar a minha, vai ofuscar a minha. E eu preciso enterrar a minha para poder viver a dele. É verdade. E isso, deixa eu dizer para você, não é para qualquer um. Mas eu acredito que é para você que está aqui nessa noite. Que como diz a canção, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui hoje, adorando a Deus. Talvez isso aqui não é vergonha, não é pecado, sem vontade nenhuma. Só Deus sabe. Só Deus sabe. E aí eu vou abrir aqui para você isso. Quantas vezes eu já subi no altar sem querer pregar? Quantas vezes eu já subi no altar como esse, quebrado, destruído, precisando, necessitando, miserável. E Deus fala, abre a boca. Aleluia. Porque não é o que você quer, é o que eu quero. É o que eu te chamei para fazer. E não tem para onde você ir. Aleluia. Quando a gente entender, jovem, adolescente, o que de fato, de verdade é o Evangelho, eu me torno feliz, mesmo no momento da tribulação. Eu me torno feliz, mesmo no momento da dificuldade. Aí quem olha para os escritos de Paulo não consegue entender. Paulo começa a dizer, se tem alguma coisa que eu tenho que gloriar, ficar feliz, ficar alegre, é nas minhas tribulações. Porque Paulo entende que essa tribulação é momentânea, é passageira, e ele vai revelar isso para nós, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória.
glória. Essa geração que está se levantando, que está crescendo, precisa entender que não dá para ficar agarrado na terra. A tua mente não pode ser uma mente terrena. O que Deus tem preparado para nós é a eternidade. Você quer trabalhar, trabalho, quer estudar, estude, quer conquistar, conquiste, mas não se esqueça de conquistar o céu. E a palavra de Deus diz para nós que o céu é tomado à força, ou seja, com violência. Meu Deus! Com violência. O que é isso? Todas as vezes que você faz algo contra a sua vontade, eu estou falando em prol do reino, mas contra a sua vontade, é uma violência que você comete. Sim ou não? Tanto é que se você pegar hoje ali um homem, uma mulher, um homem atacar uma mulher, é uma violência contra a vontade dela, é uma violência. Mas então como é que eu tomo o céu? Como é que eu conquisto o céu? Com violência. Como? Contra você, contra as suas vontades, contra os teus desejos. Aleluia. Eu mandei uma mensagem para o pastor. Se você faz uma percepção abençoada aí, né? Mas fica tranquilo que eu estou fitness, né? Fica que eu estou lutando contra mim, estou me arrebentando contra mim. Por quê? Porque o médico disse: se tu não se cuidar, tu vai morrer. O que eu estou visualizando? Viver mais. Então parece que eu me arrependo aqui para algo melhor. Quando você comete violência, oh meu Deus, você não estava preparado não. Quando você comete violência contra a tua vontade, dizendo não para ela, não se submetendo a ela, visualizando aquilo que Paulo está dizendo, algo eterno. Ah, meu Deus, não tem ninguém que te segure. Não tem diabo que te pare. Não tem Satanás que te dê rasteira. Ninguém pode impedir alguém que vai para o centro da vontade de Deus, e ainda que sofra, ainda que passe por escárnio, ainda que passe por calúnia, defamação, ainda que não tenha o que quer, mas está submetendo aquilo que o reino preparou para ele, não tem como o inferno segurar. Você vai chegar exatamente aonde Deus disse que você vai chegar. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele pode não ter poder sobre a nossa vida. Eu acredito que ele não tem. O que ele tem são brechas e legalidades que nós damos a ele. Já está estabelecido por Deus isso aqui. Ele não tem poder. Só que de tanto a gente demonstrar, ele sabe o que a gente gosta. Ele sabe o que a gente quer. Nessa hora, ele se veste, pastor, até de garçom. Vem trazer bonitinho para você o que você quer, o que você gosta. Só que ele não coloca na tua mão. Ele não te obriga a pegar. Ele te apresenta. Você pega se você quiser. Meu Deus. Você pega se você quiser. É você que precisa dizer não. É você que precisa dizer: isso não tem parte comigo. É você que precisa dizer: eu não vou fazer isso. É você que precisa dizer: eu não vou andar nesse lugar. Eu não vou fazer o que eu não tenho que fazer. É você que precisa dizer não, para que você não saia do centro da vontade de Deus. Aleluia. E eu sei que pregando, falando é fácil. Difícil é no dia a dia. Mas para isso, você precisa estar alimentado da palavra. Aleluia. Você precisa estar revestido na oração. Você precisa estar buscando
buscando a Deus, se você está em comunhão com o Senhor. Esse negócio de oração e Bíblia não é para quem já está sem cabelo igual a mim só. É para você que está aí. Eu sei que a dificuldade é grande, mas assim como que eu vou usar os termos de hoje, como que você não vive sem seu telefone, você não deveria viver sem a palavra de Deus. Moisés não quer voltar porque está com vergonha, está com medo, porque além de ter uma ameaça de morte também para ele sabe o que ele fez. E se aquele que disse, apontou na cara dele e disse: tu vai me matar igual matou o egípcio, estava lá, provavelmente espalhou para todo mundo, contou para as pessoas. Você imagina a situação? É muito difícil. E eu entendo isso. É como Maria dá o recado que Jesus não está mais no sepulcro. Você conhece essa história? Eu já vou caminhar para o fim. 2 discípulos saem correndo. A Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava, a gente entende que é João e Pedro. Estão correndo em direção a tudo. De repente, Pedro desacelera. Começa a ir mais devagar. E João está disparado na frente. O texto não diz. Mas, como psicanalista, eu também entendo que como deveria estar a mente de Pedro quando ele disse que ia ressuscitar. Queria se entregar e ia ressuscitar. Ele disse: não, estou contigo até a morte. Mas quando Jesus é preso, ele está no pátio, pergunta para ele diz: nem sei quem é, nunca nem vi mais nada. Nega. E agora ele está vendo aquilo que ele disse se cumprir, e que provavelmente vai ter que se encontrar com ele. E aí esse caminho fica difícil. Ele desacelera para evitar a chegada. Porque se encontrar com Jesus no estado que ele estava seria talvez uma das coisas mais difíceis da sua vida. Tanto é que quando ele encontra com Jesus às margens do lago de Genezaré, Jesus vai perguntar para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu acredito que Pedro, não contando mais as lágrimas, disse: Senhor, tu sabes. É como quem diz: tu sabe que eu te amo, eu fui fraco, eu falhei, mas eu te amo. E agora eu estou aqui. E depois de dar 3 anos com Jesus vai dar para ele para ponto de se converter. Apacenta as minhas ovelhas. O caminho de volta é difícil. E se você não precisa fazer caminho de volta, onde permanece é onde você está. Porque o Deus a quem nós servimos, esse Deus que vê, que ouve, que conhece, que se movimenta, que faz promessa, Ele está aqui nessa noite, na pessoa do Espírito Santo, já esquadrinhou teu coração. Ele te conhece, Ele sabe dos teus anseios, dos teus medos, Ele sabe aquilo que você precisa, Ele sabe aonde você errou, aonde você tem errado, Ele sabe de tudo isso. Ele sabe de tudo isso. Só que nada disso anula o amor que Ele tem por você. O que é que você precisa? Ser sincero. Se coloca de pé em nome de Jesus.